Primeiramente, vamos fechar os nossos olhos, olhar para dentro de nós, né? Pensar na espiritualidade que está sempre preparando tudo à nossa volta, para que nós nos sintamos cada vez mais confortáveis com o amor do Cristo à nossa volta. Só que a gente precisa ter os olhos para ver, os sentidos apurados para sentir e perceber esse auxílio constante dos nossos irmãos. Então, que agora, nesse momento em que nós vamos iniciar uma noite de estudo com o nosso irmão Mauro Alexandre, que possamos todos deixar esses sentidos mais aptos a receber tudo aquilo que ele preparou com tanto carinho para dividir conosco. Jesus, Mestre querido, nos auxilie sempre. Irmãos caravaneiros, vamos a mais uma noite de estudos. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, que a paz de Deus continue nos nossos corações. E hoje vamos tratar de um tema super interessante, super atual, e que a gente tem que ter uma reflexão cristã, né? Uma visão cristã dessa ideia. O tema é Fiel e Infiel, do livro Das Pegadas do Mestre, por Vinícius, né? Como é curtinho, eu acho interessante a gente dar uma olhada no texto, e ele diz o seguinte: os verdadeiros fiéis não são aqueles que mais assiduamente frequentam esta ou aquela igreja, mas sim os que agem conscienciosamente, de conformidade com seus íntimos sentimentos. Ser infiel, por conseguinte, não é descrer deste ou daquele dogma, ou princípio admitido como verdade, ainda mesmo que de fato o seja. Ser infiel é mentir à sua própria consciência, é proceder em desacordo com seu foro íntimo. Dentro das próprias igrejas, portanto, podem existir infiéis da mesma sorte que há verdadeiros fiéis no meio dos incrédulos. Estes últimos estão mais perto de Deus e de sua justiça do que aqueles outros. Então, a gente, a princípio, começa a falar de fidelidade e infidelidade relacionado às igrejas, né? Mas se a gente parar para analisar um pouquinho o Evangelho de Jesus, Lucas, lá no seu capítulo 12, já faz a parábola do servo fiel e do servo infiel. E o que ele diz? Jesus chega para todos e diz o seguinte: olha, bem-aventurados aqueles que aguardam no Senhor, né? Aguardam a minha chegada no Senhor. Porque Jesus sempre mostrou a importância de nós estarmos reunidos dentro do seu evangelho, o evangelho do amor, e que nós pudéssemos aguardar a sua vinda. Mas que vinda é essa de Jesus? Que vinda que Jesus anunciou? Será que era uma vinda física? Será que era uma vinda triunfal, como a gente vê algumas explanações por aí, essa chegada de Jesus numa trombeta, né? Essa anunciação? Na verdade, a grande chegada que Jesus anuncia é a chegada do seu evangelho no nosso coração. É quando a gente realmente recebe a presença de Jesus, que a gente realmente consegue entender essa explanação, consegue colocar em prática o amor, que foi a única regra, a única informação que ele nos passou, o único exercício de vida que ele nos deu é exatamente o amor. Então, quando Jesus diz isso ao servo, ele diz o seguinte: olha, você pode ter um servo que fica ali reclamando da demora da chegada do seu senhor. Ele pode demorar a chegar. Mas você tem um outro servo que não está preocupado com a chegada do Senhor, mas está trabalhando, está fazendo com que a sua fazenda produza, né? Que o seu espaço ali, que a sua plantação cada vez mais floresça, que o seu jardim ele possa dar flores, que as suas árvores frutíferas estejam preparadas para a próxima estação de frutos.
E ele não se preocupa com a chegada do Senhor. Essa chegada, ela é natural. Ela vem naturalmente dentro de cada um de nós. Então, a gente não precisa criar uma expectativa com relação à chegada do Mestre. Ela vai se construindo dentro de cada um de nós. E o que tem a ver isso com a fidelidade e a infidelidade? É o que Jesus diz lá na parábola. Quando Lucas descreve essa parábola, ele diz o seguinte: olha, para você foi dado as armas de trabalho, que são o quê? É a vida, é o planeta, é o teu dia a dia e as pessoas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que exercer fielmente a tua expectativa no amor. E ele ainda diz o seguinte: aquele a quem foi dado muito, muito também lhe será exigido. E aquele a quem muito se lhe confia, muito será confiado. Então, é mais ou menos aquela brincadeirinha que a gente falou antes da reunião. Às vezes, você se diz: olha, eu tenho tempo para fazer as coisas, me sobra tempo para isso, me sobra tempo para aquilo, e aí quando lhe é confiado alguma coisa, você não consegue fazer. Você esquece do seu compromisso, você esquece dos seus amigos que estão esperando aquela importância, aquela tarefa que depende de você, e aí o tempo passa e você não faz. E aquele outro irmãozinho que está envolvido em diversas tarefas, está envolvido em várias atividades, em vários trabalhos, de repente ele assume mais um trabalho e consegue fazer. Por quê? Porque ele não está na expectativa. Ele transforma o seu cotidiano no exercício e na prática do amor. E aí isso não se pesa, isso não se torna distante. Você pode confiar que a coisa vai acontecer. E nós temos diversos exemplos disso em todas as nossas religiões. Quando a gente olha o planeta, o que acontece com o planeta? O planeta ele é repleto de religiões. Religiões que a gente até desconhece. E aí a gente começa a ver qual é o resultado dessas religiões. Quando a gente para analisar e ver qual é o resultado dessa vida religiosa no planeta, a gente começa a perceber onde realmente está vindo o exercício do amor. Não simplesmente a religião cristã, que a gente pode falar do judaísmo, do hinduísmo, do islamismo. Nós temos que observar que em todas as religiões nós temos o exercício do amor. E se a gente consegue ver frutos nisso, nós vamos ver ali o servo fiel. Mas não é o fiel crente naquela palavra, crente naquela instituição chamada religião, ou igreja, ou centro, ou instituição filosófica. Não é isso. É você ser fiel ao amor, à prática do amor. Porque Jesus falou da prática do amor, mas outros também falaram da prática do amor. Se a gente parar para analisar, quantos e quantos irmãozinhos católicos, histórias de santos, histórias de reverendos protestantes, evangélicos, que estão tentando sempre trazer alguma coisa para construir essa relação de amor. Quantos irmãozinhos das religiões afro, a Umbanda, o Candomblé, o Quimbanda, o que for, a gente nunca vai ouvir uma palavra que não seja voltada para o amor. Então, quem é o verdadeiro fiel? O verdadeiro fiel é aquele que coloca em prática o amor, que não é contra aos seus próprios princípios, porque muitas vezes o que acontece? A gente vê a pessoa, ela tem os seus princípios voltados para o cristianismo, está envolvido com a ideia cristã. Aí você dá a oportunidade dela ter poder. Vamos dizer que ela entra num poder, num cargo público, ela se torna chefe, ela se torna diretor de alguma instituição, e aí nós vamos ver qual é o seu comportamento diante dessa nova tarefa. Se ele conseguir colocar em prática o amor dentro dessa tarefa,
ele está sendo fiel aos princípios cristãos. Ele está sendo fiel aos princípios judaicos, os princípios islâmicos, né? Porque ele coloca em prática. Aí acontece uma outra coisa interessante. Existe a crítica ao infiel. Nós mesmos, espíritas, muitas vezes criticamos o nosso irmãozinho evangélico, o outro da Umbanda, né? Ah, eles acreditam em coisas que não existem, eles acreditam em coisas que não fazem parte da vida. Espera, mas e as obras? E o resultado da crença de cada um? Então a gente começa a observar que essas outras religiões, elas também têm a prática do amor, cada um dentro da sua evolução espiritual. Coisas que nós espíritas conhecemos muito bem. E às vezes nós não colocamos em prática. Então, por exemplo, existe a vaidade dentro das instituições religiosas. O que é a vaidade dentro da religião? A vaidade é quando você está num cargo, por exemplo, de diretor dentro de uma instituição espírita, né? De um diácono dentro de uma instituição católica, de um babalorixá dentro de uma instituição que seja de descendência afro. E, de repente, essa tua postura, ela se torna soberba. Você passa a achar que sabe mais, que consegue colocar em prática melhor do que o outro irmãozinho que está ali. E a gente não percebe que, às vezes, aquele irmãozinho está nos ensinando muito mais do que nós podemos ensinar aos outros. Nós não temos ouvidos de ouvir. E essa prática desenvolve o quê? A impaciência. A gente se torna impaciente, às vezes, com um irmãozinho que não sabe, não entende direito uma lição espírita, uma lição evangélica, qualquer uma lição dentro do nosso trabalho. E aí o que acontece? Nós nos mostramos infiéis. Apesar de estarmos num cargo de direção, num cargo de orientação espiritual, a partir do momento que nós não temos paciência com o nosso irmãozinho, com o nosso semelhante, a gente se torna infiel. Porque nós não estamos seguindo a doutrina do amor, que nós espíritas escolhemos por meio de Jesus Cristo. E aí entramos na questão da infidelidade, que Mateus, também lá no capítulo 24, ele é bem categórico. E ele diz o seguinte: olha, aqueles que vão se unir e se dão aos hipócritas, ali sim haverá choro e ranger de dentes. Né? E nós espíritas, às vezes, falamos assim, nossa, mas que termo ruim, que termo chulo, né? Por que falar essa coisa tão forte assim? Mas nós precisamos ouvir isso. É aquela lâmpadazinha vermelha que tem que acender no nosso coração para a gente perceber que, olha, a gente também pode fazer algo de errado. Quando nós nos tornamos infiéis à prática do amor, nós vamos sofrer sim. Mas é sofrer fisicamente, sofrer espiritualmente, mentalmente, né? Hoje em dia, se a gente parar para analisar, não estou nem entrando com a questão da pandemia simplesmente não, mas se a gente parar para analisar a quantidade de seres que estão precisando de apoio psicológico, né? O Sérgio Ricardo pode falar isso plenamente para a gente. Hoje, praticamente é a profissão do momento. As mentes estão precisando colocar para fora e se organizar. Por quê? Nós nos desorganizamos. Nós fomos infiéis conosco. Nós não estamos colocando em prática o exercício do amor, nas mínimas coisas. Então, quando Vinícius, lá no texto, fala isso, mas quem são os fiéis e quem são os infiéis? Ora, nós estamos aqui balizando dentro da igreja e fora da igreja, né? Aconteceu alguma coisa aí? Não. Ah, tá. Nós estamos dentro da igreja e fora da igreja. Mas o que acontece? Isso aí pode acontecer em qualquer lugar. Dentro do nosso trabalho, da nossa família, quando nós nos sentimos superiores àqueles outros,
aos nossos parentes, né? Aquele parente mais pobre, o parente mais ignorante. Quando nós saímos da prática do amor, nós estamos sendo infiéis. Ainda tem um outro detalhe, que nós espíritas precisamos ter muita cautela para tratar. Existem 4 tipos de seres humanos no planeta, ok? Nós temos aqueles homens de fé, né? Acreditam em alguma religião, realmente se dedicam a uma religião, ou que tem a religião, mas acreditam em alguma coisa. Nós temos os ateus, ok? Que são aqueles que afirmam que nada existe além da matéria. Esses são os ateus. Nós temos os agnósticos, que são aqueles que afirmam nem o sim e nem o não, né? Eles não dizem nem que não existe Deus e também não afirmam que existe. E temos um outro grupo chamados de apateístas, que são aqueles que não querem nem saber de religião, não estão nem envolvidos com religião. A religião para eles não faz diferença nenhuma na vida. Então nós temos essas 4 linhas para a gente se encaixar. Nós espíritas somos pessoas de fé, né? Temos uma religião a seguir, é aquela ali. Mas como é que nós tratamos aqueles irmãozinhos que são ateus, que são agnósticos, e aqueles outros que são apateístas? Será que esses nós consideramos como infiéis? Isso é uma coisa que nós precisamos exercitar. Porque o que está acontecendo? Há uma tentativa muito grande de desqualificar as pessoas que não acreditam em Deus. Ele pode não acreditar nesse Deus que as pessoas mostram por aí. Mas e as suas obras? Às vezes um camarada desse, ateu, ele faz muito mais pela humanidade do que aqueles que estão sentados na direção das grandes religiões. E das pequenas religiões também. Se a gente às vezes parar para analisar e ver as obras de grandes filósofos que organizam o pensamento da sociedade, né? Grandes linhas de sociólogos que tentam organizar as populações, as instituições de educação, né? As instituições de pesquisa. Quem seríamos nós sem essas instituições? Então a gente começa a perceber que essas pessoas trabalham muito mais, às vezes, pela humanidade num coletivo do que, às vezes, um chefe de uma religião que bate no peito, que se diz espírita, se diz evangélico, se diz católico, e não consegue ter a paciência de ouvir um irmão mais ignorante e necessitado. Eu tenho observado ultimamente que há uma guerra de apontamentos. Um aponta para o outro. Um é infiel, o outro está com demônio, o outro está com encosto. Eu não sei, eu nunca vi. Então, os espíritos estão trabalhando muito aí, porque não está brincadeira esse momento. Ainda mais agora na pandemia, que está todo mundo em casa, né? O que teve de encosto pegando nos outros aí foi uma maravilha, né? Então a gente tem que tomar um cuidado danado. E espírita adora essa história de encosto. Né? Olha, cuidado, isso aí é um espírito que está te influenciando. Né? Que é tão fácil, né, a gente, né, botar a culpa no outro, né? É muito mais fácil. Mas só não esqueçam da lei da física. Né? Se você está sofrendo uma obsessão, você está obsidiando também. Né? Uma relação de ação e atração. Então, nós temos que tomar cuidado com o quê? A gente está sempre apontando o infiel. O fiel, aquele que tem uma religião, né, que crê, ele está sempre apontando o infiel como que está errado. Você está sempre convidando alguém para participar da sua religião, para assistir uma palestra, você está sempre indo, olha, você tem que aceitar Jesus, olha, é importante você ir na missa do arrebatamento, não, você tem que ir lá fazer um trabalho de descarrego. A gente ouve isso o tempo inteiro. Mas e a gente?
como é que está o nosso exercício de fidelidade? A pergunta é a seguinte: o quão fiéis nós estamos sendo? Né? Será que nós estamos exercitando? Será que a gente realmente está naquela linha ali, que está nas pegadas do mestre, que está colocando o amor em prática, está sendo fiel a essa linha de raciocínio? Então, essa reflexão é uma reflexão que nós espíritas precisamos entender a responsabilidade de ter. É como o Lucas falou aqui: a quem muito lhe confia, muito lhe será cobrado. A nós está sendo confiado uma religião onde nós não colocamos os nossos erros nas costas de outro. Nós entendemos que tudo aquilo que nós estamos passando, tudo aquilo que a gente está vivendo, é um reflexo, é uma consequência daquilo que nós programamos para nós ou que o nosso pensamento atrai para nós. Não somos coitadinhos. Não estamos passando por nada que estamos passando, porque somos inocentes. Todos nós somos culpados. Todos nós somos culpados. Nós estamos aqui para exercitar a nossa fidelidade. Nós estamos ainda aguardando a chegada de Jesus. Nós estamos ali nas pegadas do Mestre. Mas não é que Jesus venha numa coisa maravilhosa. Ele pode até vir numa carruagem, aquilo tudo, ele pode tudo. Mas se ele não vir para nós, como nós estamos necessitados, tudo isso será em vão. Então, pensar em ser fiel e ser infiel é a gente tomar cuidado, que às vezes nós temos certeza que nós estamos agindo de acordo com as palavras de Jesus, e não estamos. Às vezes a gente critica o nosso colega porque ele não fez a tarefa do centro, ele não cumpriu o que ele tinha que cumprir. Nós temos sempre que entender o que há por trás disso tudo. Todos nós somos muito devedores. Para que a gente esteja hoje aqui, diante dessa tecnologia, dessa reunião online, nós tivemos que vencer batalhas íntimas, tivemos que vencer batalhas físicas, batalhas mentais e espirituais, para conseguir estar sentado, cada um à frente do seu computador, para estar aqui tendo essa conversa. Eu tenho certeza que cada um vai lembrar de alguma coisa que sempre está nos impedindo de estar juntos. Então, aonde está o exercício de ser fiel? É a disciplina, é tentar vencer, é tentar não criticar, é tentar olhar para as ações, para as obras de cada um. E aí sim, a gente não vai passar por aquele momento de dor que a gente está pensando. Vai passar sim? Vai, porque aqui é um mundo de provas e expiações. A gente sabe disso, né? Se a gente está aqui é porque a gente não presta. Isso não adianta, é importante todo mundo saber disso. Estamos aqui porque nós não somos bons. Não tem ninguém bom aqui. Senão a gente estava em outro lugar, não estava aqui nesse planeta. Mas já que a gente está tendo essa oportunidade, né, vamos agradecer que está tendo essa oportunidade e tentar ser fiel ao amor, à prática do bem. Nós vamos acertar? Não sei. Vamos ser igual aquele servo que Lucas nos mostrou. Vamos estar envolvidos na obra. Vamos estar plantando, vamos estar melhorando o nosso jardim, vamos estar melhorando as relações entre os nossos amigos. E aí, quando Jesus chegar dentro de nós, a gente vai conseguir se sentir pleno, totalmente envolvido pela obra do Mestre. Então, é uma reflexão. Sempre a gente tem que entender que a vaidade de ser fiel já é um grande erro. Nós temos que ter consciência de que até o ateu, mais ateu, aquele agnóstico mais duvidoso, ele às vezes está praticando muito mais a lei do amor do que nós que estamos dentro de uma instituição religiosa. Tá bom? Então, fica essa reflexão para nós, fica esse momento de união que a gente está tendo aqui. Vamos, então,
fazer a nossa oração, não é isso, Priscila? Que já são 8h25, né? Ok. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Senhor Jesus, mais uma vez aqui reunidos, Mestre, em Teu santo e divino nome, conseguimos, Senhor, um pouquinho do nosso dia para refletir e para desenvolver um pouquinho os Teus ensinamentos. Bom e amado Mestre Jesus, nos dá, Senhor, a possibilidade de rever os nossos atos diários e que consigamos, Senhor, ser cada vez mais fiéis ao amor. Que nós consigamos enxergar os nossos irmãos como amigos e companheiros de uma luta única. Nós não somos maiores e também não somos menores. Somos iguais. Por isso, Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento, onde todos os caravaneiros estão aqui reunidos e colocando em prática, Mestre, o exercício da doutrina espírita, a divulgação e o estudo. Bom e amado Mestre, mais uma vez, Senhor, como humildes servos que somos, que sobre a nossa casa seja derramada as bênçãos necessárias para a paz, o amor e a disciplina, e que tenhamos saúde física e mental para continuar nesse trabalho. Que Maria Santíssima consiga nos cobrir com seu manto de glória e que possamos ter esperança sempre no futuro. E que todos os nossos irmãos, guiados por conselheiro, toda a nossa equipe espiritual se sinta fortalecida, pois estamos aqui unidos em um só pensamento. E em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós damos por encerrada essa reunião, Senhor, e que possamos estar em paz e que o Senhor esteja conosco. Que assim seja. Graças a Deus.